Opa, Luiz Ribeiro da Academia de Manutenção aqui. Estou gravando esse vídeo agora pelo seguinte. Essa semana aqui eu fiz mais um treinamento de liderança, de muitos que eu já fiz aqui nessa minha carreira. Só que o treinamento dessa semana de liderança me deixou presente por uma coisa que aconteceu muitas vezes comigo e talvez possa ter acontecido com você também, e me deixou presente para esse assunto. E eu quero compartilhar com você aqui essa questão. Nesse treinamento de liderança, o tema que foi abordado nesse dia foi sobre a questão de feedback, né? E a questão da assertividade. O que é assertividade, Luiz? Não é você ter razão de tudo, estar certo em tudo, não. Você tem que ser participativo, você tem que se posicionar, independente se está certo ou errado ou não, é você se posicionar para alguma determinada coisa e você defender ideias. Mas não é esse o ponto-chave que eu quero colocar aqui. Com certeza você deve ter passado por isso também, que às vezes o funcionário tem muitos anos de empresa. Vou contar como se fosse eu, por exemplo. Eu tenho lá 10 anos de empresa. Aí eu sou transferido para uma outra fábrica, uma outra área, ou eu saio daquela empresa e entro em outra empresa, de menor porte, sei lá que seja. Aí eu chegando novo nessa nova situação, nessa nova equipe, nessa nova empresa, uma nova situação, e aí eu vou me deparar lá com atividades do dia a dia, do trabalho. E aí, em um determinado momento lá de uma situação de manutenção, eu estou deparando lá com um problema. Aí vem um dos funcionários e me diz se eu fizer de tal maneira seria melhor para resolver aquele problema, porque ele já viveu aquele problema muitas vezes, está lá já há muito tempo e isso aí já aconteceu muitas vezes, e se eu fizer de tal maneira seria a melhor alternativa naquele momento. Aí eu posso pensar, eu tenho 10 anos de experiência nessa área, conheço muito bem. Quem é esse cara para falar isso para mim, não é mesmo? Posso vir isso na minha cabeça. E isso já aconteceu comigo várias vezes, pessoas se achando, né, a última bolacha do pacote. Quem é esse cara para falar isso comigo? Eu sou o cara que conheço, eu tenho experiência, e não dá bola para o que a pessoa falou. E muitas das vezes essa pessoa acaba indo para o café, para os cantos, lá na área de lazer, no refeitório, por aí começa os buchichinhos. Fulano de tal lá veio querer me ensinar a trabalhar, veio falar para mim o que eu deveria fazer, que é onde já se viu essa situação, o cara falar para mim o que eu tenho que fazer. Eu tenho 10 anos de experiência, quem é ele para falar isso comigo? Isso acontece muito no dia a dia, nas empresas, por aí, com mecânicos antigos, eletricistas antigos, funcionários da empresa que estão há muitos anos e se acham nessa situação. Só que o que seria a tal da comunicação assertiva numa situação dessa? Se esse colega que está ouvindo essa situação desse camarada aí que se acha o cara, que tem 10 anos de experiência e não aceita a opinião de outras pessoas, se eu, por exemplo, vou lá no café e começo a falar pro meu amigo que, quem é aquele cara para falar isso comigo, que como eu tenho que fazer as coisas, eu que sei, eu tenho experiência. Esse meu colega que está ouvindo, o correto dele fazer para ter uma comunicação assertiva, o que era ele fazer? Ele me questionar. Se ele fizesse a seguinte pergunta para mim, por exemplo: mas qual que é o problema de tal funcionário falar para você fazer desse jeito? Ele só está querendo ajudar. Qual que é o problema dele falar isso? O que está pegando? Por que você não gostou disso? Se você vai acatar ou não, tudo bem, uma decisão sua, opinião sua. Mas qual que é o problema dele falar isso para você? Tá vendo? Ele me quebra com uma pergunta desse tipo. Ele não deixa isso aqui propagar. Aí eu vou ficar meio reflexivo com uma situação dessa. Vou começar a pensar, né? Se é verdade, meu. Qual que é o problema daquela pessoa me dar uma orientação, me dar uma dica, porque ele já viveu isso, aquilo? Não custa nada eu escutar aquilo. Ou de repente até acatar o que ele falou. Se vai dar certo ou não, nós podemos experimentar na prática a questão disso. Então isso que é comunicação assertiva. Você matar o problema antes que ele comece a se propagar por aí.
e faz com que eu reflita no meu modo de comportar, nos meus pensamentos, na minha maneira de agir, e com isso vai melhorando cada vez mais a situação do dia a dia. Porque se esse meu colega, é verdade, quem é aquele cara para falar isso? Você é o cara, você é isso, você é aquilo, vai crescendo ainda mais o meu ego, e aí eu vou tendo mais dificuldade de fazer comunicação assertiva. Então é errado eu propagar esse tipo de pensamento. As coisas estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo, então meu mindset também tem que evoluir para essas coisas. Então eu fiquei presente para essa situação, que comunicação assertiva. Não tem problema nenhum as pessoas darem opinião, darem suas ideias, sugestões. E ao contrário é a mesma coisa. Agora imagine você indo para uma outra fábrica e você vai dar sua opinião para um camarada lá de 30, 40 anos que está lá naquela empresa, sempre fazendo a mesma coisa. Será que ele vai aceitar o que você fale? Se ele não aceitar, agir da mesma maneira que eu agi aqui nessa história, será que você vai gostar? Não, não é mesmo? Então, tá vendo só como que as questões hoje não é só ferramentas de trabalho, não é só metodologias, e sim a questão comportamental das pessoas, no mindset, como pensar diferente, como trabalhar de maneira diferente, pois isso faz toda a diferença hoje para você ter bons resultados. Porque hoje não tem aquela pessoa que sabe tudo. A gente aprende todo dia um pouquinho com cada um. Às vezes é uma pessoa super humilde, um mecânico, um eletricista está lá vários anos na empresa, não tem estudo, não tem tecnologias avançadas que ele conheça, mas ele está lá, presente há 10, 20, 30 anos na empresa. Então ele tem muita experiência prática ali que ele participou. Então qual que é o problema? De escutar, de trocar ideias, aceitar opiniões. Ou tem o lado contrário da moeda também. Você chega com ideias novas, inovações, e aquela pessoa é tão antiga que não aceita inovação. Então como que você também consegue conciliar isso? Tá vendo que hoje não é só mais metodologias de trabalho, e sim unir as metodologias, as inovações com a maneira de você pensar diferente. Então aí você começa a refletir sobre a questão da comunicação assertiva. Eu fiz vários treinamentos de liderança ao longo dessa minha carreira e não parei para refletir nessa questão exatamente. E nesse treinamento dessa semana eu consegui ficar presente para esse assunto, que isso é uma realidade hoje. Nós temos que tomar muito cuidado e aprender com isso. Então fica a dica aí para você, se você tem esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, começa a refletir, mudar seus comportamentos. E se você gosta das sugestões também, tente convencer outra parte a mudar esse pensamento também de não querer aceitar as ideias, as inovações e assim por diante. Tá certo? Com isso todo mundo evolui, todo mundo cresce e os resultados cada vez melhores. Tá certo? Era essa a reflexão que eu queria passar para você aqui nesse vídeo. O assunto que eu fiquei presente, comunicação assertiva, como usar ela no nosso dia a dia, tá certo? Espero que você tire proveito aí dessa informação e aplique no seu dia a dia aí, tá certo? Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.